Sexta-feira. O mundo estava prestes a encerrar a semana. Em Londres, o café estava sendo servido. Enquanto em Madrid, os escritórios já estavam cheios. Era para ser um dia comum, uma sexta-feira burocrática. Mas algo invisível estava viajando pelos cabos que conectam nossas cidades. Algo que não precisava de passaporte, nem de permissão. Algo que estava, silenciosamente, batendo em cada porta digital do planeta. A gente costuma dizer que Madrid nunca dorme, mas a equipe de TI dorme menos ainda. Eu estava monitorando o tráfego de rede da nossa sede. Tudo estava verde, estável, até que o primeiro chamado chegou. Alguém do RH disse que os arquivos do Excel não abriam. Ícones estranhos na área de trabalho. Eu disse o padrão. Reinicia. Não deu tempo de reiniciar. O telefone da mesa ao lado tocou. Depois o da frente. Em 30 segundos, o andar inteiro parecia uma árvore de Natal com luzes de erro. Eu vi a minha própria tela ficar vermelha. Vírus normais são como ladrões que precisam que você abra a porta. Eles pedem para você baixar um anexo, clicar em um link premiado. Mas este era diferente. Este era um worm, um verme. Ele carregava uma chave mestra roubada, uma ferramenta de espionagem militar que explorava uma falha no Windows chamada Eternal Blue. Ele não pedia permissão. Ele entrava, trancava a casa e engolia a chave. Em um hospital, sistema fora do ar não significa que não podemos mandar e-mails. Significa que não sabemos o tipo sanguíneo da criança que acabou de chegar atropelada. Nós ouvimos o anúncio nos alto-falantes. Desliguem todos os computadores. Agora, imagine desligar as máquinas de um hospital de trauma em plena sexta-feira. Nós tivemos que recusar ambulâncias. Pacientes cardíacos sendo desviados para outros hospitais, porque não podíamos fazer uma simples tomografia. Não foi um ataque cibernético. Foi um ataque à vida humana. Worry at this hour. We do have new reporting in the massive cyber attack. Hospitals paralyzed, surgeries halted, and today we learned of an auto assembly line that suddenly stopped because computers had shut down. Now, a second spike in cyber attacks has failed to hit the NHS, but some hospital trusts are still suffering disruption due to Friday's ransomware attack. No Brasil, os ataques também afetaram empresas e órgãos públicos. Eram 3 da tarde quando a mensagem de alerta chegou pelo celular. O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou todos os funcionários desligarem os computadores imediatamente. As they said, very inconvenient. It's a disruption to individual lives and it's a heinous crime. Serangan siber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena? Em 4 horas, o WannaCry já tinha feito 200.000 vítimas em 150 países. Nenhum exército na história humana conquistou tanto território tão rápido. E o motivo? Dinheiro. Mas não muito. $300. Um sequestro global por um preço de banana. O que deixava a pergunta no ar. Era sobre o dinheiro? Ou era apenas para ver o mundo queimar?
Enquanto o mundo corporativo corria em círculos, nós, comunidade de segurança, nós estávamos excitados e aterrorizados. Eu estava num chat IRC com pesquisadores dos Estados Unidos, da Rússia, do Brasil. Alguém conseguiu uma amostra do vírus. Eu baixei. É como desarmar uma bomba. Você abre o código e tenta entender os fios. O fio vermelho criptografa, o fio azul espalha, mas tinha um fio estranho. Um fio que não fazia sentido, um endereço de site escondido bem no meio do código. Um site que não existia. Por que um vírus super inteligente criado com uma arma da NSA tentaria se conectar a um site que ninguém comprou? Enquanto o mundo gritava, a solução estava sendo tecida em silêncio. Não em um bunker do governo. Não na sede da Microsoft. Mas no quarto de um jovem de 22 anos que ainda morava com os pais. Marcos, que online usava o nome MalwareTech, viu o código. E lá no topo, antes da encriptação começar, o vírus fazia uma pergunta. Ele tentava se conectar a um site, mas não era um site normal. Era uma sopa de letrinhas. Se o vírus conseguisse se conectar a esse site, ele parava. Se não conseguisse, ele atacava. O Marcos checou o registro. O site não estava registrado, ninguém era dono dele. Marcos não sabia que aquilo era um botão de desligar. Ele achava que era apenas uma forma de rastrear o vírus. Se eu comprar esse domínio, pensou ele, vou conseguir ver de onde vêm as infecções. $10,69. O preço de 2 lanches no McDonald's. Foi o custo para parar o maior ciberataque da história. A gente estava se preparando para virar a noite. Já tínhamos colchões no chão. A equipe de segurança estava gritando ordens. E de repente, parou. Os novos computadores pararam de ser infectados. A propagação morreu. Foi como se alguém tivesse puxado o freio de mão do apocalipse. Ninguém entendia o porquê. O técnico nos avisou por volta das 4 da tarde. O sistema parou de cair. Nós não sabíamos se era o fim ou apenas o olho do furacão. Mas naquele momento, conseguimos finalmente processar uma admissão. Conseguimos salvar aquele dia. Foi um acidente. O código do vírus funcionava ao contrário do que se espera. Se o site não existisse, o vírus atacava. Ao registrar o site, Marcos disse ao vírus: "Estou aqui." E o vírus, programado para se esconder caso fosse analisado por pesquisadores, entrou em modo de hibernação. Em questão de horas, Marcos passou de um garoto anônimo num quarto bagunçado para o herói que salvou a internet. Jornalistas do Daily Mail, BBC, CNN, todos estavam na porta dele, mas ele não queria a fama, ele estava com medo. Porque quando você humilha hackers que criaram uma arma global, você coloca um alvo nas suas costas. E quando você mexe com ferramentas da NSA, o governo também começa a olhar para você. O ataque parou. Os arquivos criptografados continuavam perdidos, mas a hemorragia cessou. A pergunta agora mudava. Não era mais como parar, era quem começou? As pistas digitais eram confusas, mas pesquisadores de elite começaram a ver padrões. Padrões que eles já tinham visto em um assalto digital ao Banco de Bangladesh e no ataque à Sony Pictures. Todos os caminhos levavam a um grupo fantasma.
um exército de hackers a serviço de um estado. Enquanto o mundo limpava a bagunça, as agências de inteligência olhavam para a escuridão. O WannaCry não era o trabalho de um hacker solitário em um porão. Era desleixado, sim. O sistema de pagamento era amador. Mas o código tinha impressões digitais familiares. A comunidade começou a ligar os pontos. Partes do código do WannaCry eram idênticas às usadas no ataque à Sony Pictures em 2014, idênticas ao roubo de 81 milhões de dólares do Banco Central de Bangladesh. Tudo apontava para o Lazarus Group. Eles não são hackers comuns. Eles são soldados digitais da Coreia do Norte. O regime precisava de dinheiro estrangeiro desesperadamente devido às sanções. O WannaCry não foi terrorismo. Foi um assalto a banco em escala planetária patrocinado por um Estado. Welcome to Las Vegas. Três meses depois, o pânico havia diminuído. E Marcus Hutchins, o herói acidental de Devon, estava na América pela primeira vez. Ele estava sendo celebrado como uma estrela do rock na maior conferência hacker do mundo. Ele salvou o mundo com um clique de $10. Ele estava no topo. Mas a viagem de volta para casa tem um jeito engraçado de trazer a realidade à tona. A notícia explodiu na conferência. O FBI pegou o Marcus. Ninguém acreditava. Nós pensamos, eles estão prendendo ele por ter parado o WannaCry, por ter envergonhado a NSA? A comunidade estava pronta para a guerra. Foi a maior ironia de todas. O FBI não estava nem aí para o WannaCry naquele momento. Eles prenderam Marcus por algo que ele fez anos antes, quando era um adolescente estúpido. Ele tinha escrito um malware bancário chamado Cronos. O herói que salvou o mundo na sexta-feira era um vilão na segunda-feira anterior. O mesmo cérebro brilhante que parou o ataque norte-coreano tinha, anos antes, criado ferramentas para roubar senhas de banco. Marcus se declarou culpado. Ele evitou a prisão, mas sua vida como a conhecia acabou. O conto de fadas hacker teve um final sombrio. Nós atualizamos tudo. Gastamos milhões em novos firewalls, novos protocolos. Estamos mais seguros? Nós apenas trancamos a janela que eles usaram da última vez. Mas a casa ainda tem 1000 outras janelas. Eu ainda sonho com aquele som. O silêncio das máquinas. Nós percebemos que nossa tecnologia médica avançada tem um tendão de Aquiles. Se o computador desliga, a medicina volta 50 anos no tempo e as pessoas morrem. O WannaCry infectou 230 mil computadores. Causou um prejuízo estimado em $4 bilhões. E, incrivelmente, os hackers norte-coreanos sacaram menos de $150 mil em resgates. Um fracasso financeiro que parou o mundo. Mas a verdadeira lição não é sobre a Coreia do Norte, ou Marcus Hutchins, ou bitcoins. A verdadeira lição é sobre a arma. A arma que permitiu tudo isso, o Eternal Blue, foi construída pelos Estados Unidos. Foi roubada por hackers russos e foi disparada pela Coreia do Norte. Nossas próprias agências de espionagem estão estocando vulnerabilidades digitais como se fossem ogivas nucleares. Em 2017, nós tivemos sorte. Tivemos um interruptor acidental. Tivemos um Marcus Hutchins. O próximo vírus está sendo escrito agora. E ele não virá com um botão de desligar.
Bye.